Alô, irmãos, a paz do Senhor a todos. Satisfação para nós estarmos aqui reunidos para agradecermos ao Senhor. 40 anos de fundação da ADMG. E eu quero assim trazer alguns relatos do início desse grande desafio. Um grupo de irmãos que pertencíamos à Assembleia de Deus em Vila São José, igreja pastoreada pelo pastor Diógenes Aquino Jorge, decidiram em criar um novo ministério e depois de algumas ideias, tomaram a decisão então de sair. O que nós estamos falando é baseado em atas. Lamentamos não ter os nomes de todos, mas na ocasião eu quero citar aqui nomes de alguns obreiros que de uma certa forma lideraram esse grupo de irmãos. Presbítero Antônio Pinto de Jesus, em saudosa memória, meu pai. Presbítero Adi Souza Ferreira, presbítero Demerval do Amor Divino, diácono Afonso Ferreira Guimarães, auxiliar de trabalho Haroldo Queiroz, diácono Paulo Alves, diáconos Ed Santos de Amorim e entre outros, que na realidade eu lamento não ter assim uma relação com todos os nomes, mas a partir desses líderes, obreiros e uma boa leva de irmãos tomaram a decisão de sair. Então começou-se dentro do mês de maio fazer algumas reuniões, alguns cultos, na intenção então de organizarem a igreja. Deus tocou no coração de alguns irmãos na época quando saímos de Vila São José e organizamos a primeira reunião onde aquele grupo se reuniu. Esse primeiro encontro da nossa liderança foi na casa do saudoso Antônio Pinto de Jesus. Esse homem que nos deu apoio, também ali fizemos várias reuniões e na época ele apresentou o nome do pastor Manuel Freire da Silva. Esse homem também que deu a vida pelo ministério de Jardim Íris. Então, a partir desta decisão, esse grupo começou a orar, se reunir, conversando no tocante à organização da igreja e procurava um líder. E foi quando foi mencionado, até por conhecimento do presbítero Antônio Pinto de Jesus, que é o meu pai, ele mencionou a questão, o nome do pastor Manuel Freire da Silva. Morava bem próximo da nossa casa, tínhamos uma amizade, papai sempre frequentava a casa do pastor Manuel Freire, e foi quando esse nome foi sugerido em uma das reuniões com esses obreiros, o nome do pastor Manuel Freire da Silva, e posteriormente apresentado na igreja e aceito por unanimidade. O pastor Manuel Freire foi o presbítero Antônio Pinto Jesus, que surgiu da ideia dele convidar o Antônio Pinto. O Manuel Freire estava na época jubilado por São João de Meriti. Aí foi o presbítero Antônio Pinto com uma equipe na casa dele, convidar ele para voltar novamente, renovar o mandato do pastorado dele, voltar a titular, porém, para assumir a igreja que estava precisando de um líder. E o pastor
pastor Manuel, na época, ele estava orando ao Senhor em casa, que ele nos falou, seguinte: Senhor, ele já era um jubileu, Senhor, se eu ainda presto para a obra, se eu ainda sirvo para ti, me dê uma igreja para me dirigir. Entendeu? Me dê uma igreja para me dirigir. Aí quem chega na casa dele? O presbítero Antônio Pinto para a turma, para convidar ele. Eu me lembro que eu estava na casa do Dona Alfredo, aí muita reunião em casa, ali na Planta Fêmea, perto onde seu pai morou. E chegou uma vez o pessoal do Íris. O pessoal do Íris, tudo plano de Deus na obra do pastor Manuel Freire. Porque em São João de Meriti, ele era o pastor presidente, ele ficou muito doente na época, e aí ele em casa, ele orava muito, ele chorou muito e falou: Senhor, se eu ainda sirvo para a tua obra, dá-me um rebanho. E ali foi quando vieram, Deus ouviu a oração dele. Aí vieram o povo do Rio, veio, né, o irmão Antônio Pinto, veio, eu me lembro do Adido, Derneval, Cardoso, esses irmãos da antiga toda da nossa igreja foram lá. Manuel Bonfim, Afonso. Aí convidaram o Manuel Freire, porque eles tinham saído de lá e estavam sem pastor. Aí se lembraram do Manuel Freire, foram lá convidar e ele aceitou. Então, irmãos, eu estou de posse aqui de um documento muito importante da nossa igreja. Documento esse datado do dia 24 de maio de 1980, redigido pelo primeiro secretário da convenção, pastor Nemuel Kessler, e também assinado pelo presidente da convenção, SEADA, que por ocasião era o pastor Gilberto Gonçalves Malafaia, e também assinado pelo pastor Manuel Freire da Silva, que o pastor Gilberto deu posse ao pastor Manuel Freire, ao grupo, que estava se formando como igreja. E por ocasião desta reunião, segundo o documento, foi nomeada uma diretoria provisória, composta dos seguintes irmãos: pastor Manuel Freire da Silva, o pastor presidente, vice-presidente e presbítero Antônio Pinto de Jesus, primeiro secretário Dermeval do Amor Divino, segundo secretário José Francisco, primeiro tesoureiro Haroldo Nunes de Queiroz e segundo tesoureiro João Cardoso. Então este documento dá realmente a origem à nossa igreja a partir do dia 24 de maio de 1980. Sendo assim, após 30 dias, foi feita uma assembleia e dado posse ao pastor presidente Manuel Freire da Silva. Foi lido e aprovado o estatuto e foi também dado posse à primeira diretoria oficial da Assembleia de Deus Ministério Jardim, que ficou composta da seguinte forma: pastor presidente, pastor Manuel Freire da Silva; primeiro vice-presidente, presbítero Antônio Pinto de Jesus; segundo vice-presidente, presbítero Adi Souza Ferreira; primeiro tesoureiro Haroldo Nunes Queiroz, era um auxiliar de trabalho; segundo tesoureiro diácono Paulo Alves; primeiro secretário presbítero Demerval Nunes do Amor Divino e segundo secretário diácono Edson Santos Amorim. Ficou composta assim a primeira diretoria da nossa igreja. Quando o pastor assumiu a igreja, o pastor Manuel Freire, nesse mesmo dia, quando ele já empossado como pastor presidente, ele fez um grande desafio.
E, bem na verdade, nós estávamos com uma igreja emprestada, cedido pelo pastor Diógenes, e ele fez um desafio que, num prazo de 90 dias, nós estaríamos no nosso tempo próprio. E isso, com a graça de Deus, aconteceu. A partir dali, todos unidos, trabalhando, a igreja adquiriu o terreno na Avenida Comendador Teles, lote 2, quadra 4, e com um prazo de 90 dias, realmente nós estávamos indo para um tempo sede da nossa igreja, assim cumprindo aquilo que o pastor Manuel Freire tinha falado no dia da sua posse. A igreja chama-se o Wilson Fiqueira aqui, Porta Formosa. Cedeu ali para nós 3 meses. O pastor Freire, quando tomou posse, ele falou que em 3 meses construiria uma nova igreja para nós. E cumpriu 90 dias certinho, ele construiu a igrejinha azul. Onde o pastor Manuel Freire teve uma reunião de obreiros com todo o ministério, com a SEADER, né? E aí eles fizeram, o pastor Manuel foi nomeado nosso pastor presidente. E dali iniciou aquela luta para construir o templo pequeno. E eu creio, eu tenho, assim, não me falha a memória, foi em 3 meses que ele construiu o templo. Que ali era aquele terreno ali era uma horta, Aí começou, como fosse uma coisa tão forte que foi em 3 meses ficou pronto. Vim para aqui com a minha família, minha mãe, a Maria Barreto, juntamente com toda a família, os irmãos. E aqui começamos essa obra junto, na época, o pastor Manuel Freire, o saudoso Manuel Freire, e outros irmãos, junto com o pastor Adir, na época era presbítero. E nós estamos aqui desde o início, pegamos um início muito bom, e eu vim para aqui criança. Uma coisa linda, eu tenho muita saudade desse tempo, e logo depois teve o início da obra ali da igreja. Eu lembro que eu tenho na faixa de 11, 12 anos e participei muito dessa obra. Minha mãe deixava que eu participasse. Eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava e vinha correndo para a obra. Participava, ficava na obra ali juntamente com o pastor Manuel Freire e outros irmãos. Tinha o pastor Edson, tinha o irmão o presbítero José Apolinário, tinha o irmão Hermínio, a gente não pode esquecer dele. E a gente trabalhava ali, a gente ficava ali todos os dias da semana. No final de semana tinha aquele mutirão, os irmãos que trabalhavam durante a semana eles não poderiam vir, né? E no sábado e domingo era aquele mutirão ali que nós fizemos. E eu não me recordo exatamente, mas eu acho que em 3 meses a igreja ficou pronta. Eu mesmo, quando criança, né? Mas eu sentia uma alegria em ver. Passava ali uns vizinhos, pessoas que passavam, acompanhavam a obra, via aquilo ali e ficava satisfeito com o que estava acontecendo ali. Parava, perguntava quem é o pastor da igreja. Aí o pastor se apresentava, o pastor Manuel Freire, e normalmente vinha o outro irmão quando o pastor Manuel Freire não estava. Como é que eu faço para ajudar nessa obra aí? Porque eu acho tão bonito esse terreno aqui, um terreno grande que não tinha nada, agora está fazendo uma igreja. Aí doava saco de cimento. Eu lembro, muitas das vezes as pessoas doavam, queria doar espécie, aí o pastor Manuel Freire falava, não, pode comprar um material e doar. E outras vezes chegava o material sem a gente saber de onde veio. Na época o pastor Haroldo era dono daquela loja ali que hoje pertence ao Russo. E chegava o material, despejava o material, e de onde veio esse material? Foi alguém que passou lá, pagou e mandou entregar aqui. Daí deu início e a obra continuou a todo vapor, muito trabalho, muita tarefa para fazer valer toda aquela organização. E louvamos a Deus pelo período do trabalho do pastor Manuel Freire da Silva, que foi do nosso campo o primeiro pastor, e ele era um ex-combatente de guerra. Os irmãos que estão há 40 anos
sabe como era o seu estilo, né, arrojado, e eu gostava muito de vê-lo pregando nas terça-feiras, porque ele sabia muita coisa de cor e mencionava muitos versículos, né? Por uma formação militar, rígido nas suas decisões, mas acredito que num histórico global era uma era realmente assim, bem imagina. O pastor Freire contava muito com o pastor Adi, pastor Adi sempre teve, na época do pastor Manuel Freire, uma atuação muito grande, muita tarefa. Era regente do coral, depois o pastor Adi assumiu por muito tempo como líder dos jovens, e muitas confraternizações foram realizadas, com muitas caravanas de São Paulo, em outros lugares. Então o pastor Adi sempre teve uma atuação muito grande ao lado do pastor Manuel Freire, e sempre dedicado ao louvor, junto com o coral e a questões de músicos. Foram lindos anos, liderança jovem e regência do coral Voz e Arcanjo. Então o trabalho assim foi fluindo, como algumas fotos que já foram vistas, Música e Paz, Coral Voz de Arcanjo, Conjunto da Mocidade. Então assim foi passando-se os anos e os trabalhos foram sendo confirmados por Deus. E ao longo dessa história eu fiz parte do grupo Musipaz, que era liderado pelo saudoso irmão Heraldo Bila Barbosa e também pelo maestro Ivan Martins. Eu tive o privilégio de fazer parte deste conjunto Musipaz, que tinha a nossa irmã Sônia Meireles, que cantava, e dentre outras jovens daquela época que participavam, como acho que a Valnice participava, a Eunice Loureiro acho que participou também, dentre outras pessoas, eu não vou me lembrar de todos, mas eu participei, tive o privilégio de participar desse grupo Musipaz. Então assim, o grupo Musipaz, ele, quando a irmã Sônia cantava, ela era, acho que era a principal vocalista, e tinha uma música que ficou marcada, que marcou aquela época, e até hoje todos que viveram aquela época se lembram perfeitamente, que é a canção de Tosa Cidade. Quando o Musipaz cantava este louvor, era também um mover, um agir de Deus tremendo dentro da igreja, coisa linda demais. O conjunto Musipaz que eu participei, assim, me marcou muito. E o hino que eu louvava muito lá no Musipaz, que era de Toda a Cidade, né? Vivemos tempos maravilhosos. Né? Ver anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Amém? Pastor Adi foi consagrado ao Santo Ministério no ano em que eu fui consagrado ao diaconato. E em seguida eu fui convidado pelo pastor Manuel Freire da Silva para ser o primeiro secretário da igreja. E no ano de 1990 eu fui consagrado ao presbitério. Vale ressaltar que no ano de 1990
o presbítero Marco Antônio foi enviado para Nova Resende. Na realidade, ele, quando foi enviado, ele era diácono. E dentro desse ano de 90, ele foi solicitado que ele viesse ao Rio para a consagração ao presbitério. E aí nós chegamos em 1990, como eu disse no início, não temos como falar de detalhe, mas é um breve resumo de tanta coisa que Deus fez em nosso favor nesse período. O pastor Adi já vinha atuando como o primeiro vice-presidente, mas assim, nessa ocasião, a diretoria era composta, em 1988, para cá, para os anos 90, era composta do pastor Manuel Freire da Silva, primeiro vice-presidente, o pastor Adi Souza Ferreira, segundo vice-presidente, o presbítero Abílio Rodrigues, primeiro secretário, no caso, o diácono José Loureiro de Jesus, segundo secretário era o diácono Heraldo Bila Barbosa, primeiro tesoureiro era o diácono Carlos Mourão, e o segundo tesoureiro é o diácono João Bosco. Então, houve-se uma necessidade muito grande de se conversar sobre a construção de um novo templo mais amplo, mediante os apertos em que nós vivíamos naquele primeiro tempo. Foi muito bom, porém, ali já não era suficiente para abrigar o povo, mediante a salvação de almas, pessoas que vinham congregar conosco. E depois de muita elaboração, foi levado ao ministério e foi aprovado um projeto feito pelo saudoso presbítero Demerval, e que na reunião do ministério foi apresentado aquele projeto e ficou marcado que no dia 3 de novembro de 1990 começaria a construção do novo templo. E na realidade, nesse dia, começou com muita dedicação, não se tinha recursos realmente para fazer. É interessante que geralmente quando alguém tem essa ousadia, como tiveram os pastores na ocasião, muito envolvido nisso, estava o pastor Freire e o pastor Adi, que realmente tomou frente nessa empreitada da construção do novo templo, mas foi a partir de um passo de fé que Deus foi abrindo as portas para a construção desse novo templo. A princípio, nós ficamos ainda na igreja, porque muita coisa podia ser feita sem ainda ter que desmanchar a igreja. E aí, quando não houve mais jeito, que não tinha mais como ficar, porque tudo que era possível já tinha sido feito, algumas sapatas, alicerce, aí já não tinha mais como congregar. Precisava realmente derrubar o antigo templo para fazer a nova construção. Um dos momentos especiais da igreja foi a obra do templo, onde podemos ver a união de muitos irmãos em um único propósito. E outro momento, a igreja marchando do antigo templo ao novo templo. Pastor Edson, de presbítero Apolinário, foi um dos principais da obra aqui. Edson Apolinário, e o Deval foi como se fosse o engenheiro da obra, como se fosse. O construtor principal foi
Dermeval, depois veio Pachueste do lado, Apolinário. Foram os homens teste da obra. A equipe, né, que era assim, bem dizer, o líder era o irmão Dermeval, ele era o engenheiro da obra. Ele que arquitetou, né, desenhou, fez o projeto, né, ele comandava, junto com o Edinho, né, também muita experiência em obra, e o carpinteiro, o irmão José Apolinário, né, seguido também do irmão Ervino, era carpinteiro também, né. Lembro-me que quantas vezes nós pegávamos no sábado e ficávamos sábado e domingo trabalhando ali. O culto começava às 7 horas e nós ali, eu, Saudoso, Dermeval, Apolinário, trabalhando ali. Pegava na obra no sábado, aí trabalhava o sábado todo, entrava pela noite, entendeu? Às vezes no domingo, a gente não ia nem para casa, ficava trabalhando lá. Então Marcão, quando ia bater lá, já era com ele mesmo. Fazia um rodo de madeira, virava o concreto e ele ia espalhando. Tinha muitos irmãos ali. Os braçais fortes foi o Ervino, Zé Vieira ali, da Hilda, os braçais fortes. João Meirelles, não pode esquecer. Muita gente. Muita gente disponível, principalmente na de cima, foi muita gente. A segunda laje, nós começamos 5 horas da tarde, fomos até 5 horas da manhã. Fomos a segunda laje. Daí por diante. E construímos ali também, participei e foi muito bom. Foi dias de alegria, dias abençoados em que passamos ali naquela hora. Que Deus possa sempre abençoar aquele povo, sempre nos abençoar. E isso aí, fora os livramentos que tivemos ali, que Deus não permitiu que nada acontecesse. Graças a Deus. Amém. No início da obra, nós estávamos fazendo a obra, então tinha aquela de ver que era o irmão Ervino, né, irmão Ervino, que falava com a gente, né, o Zé Apolinário, e tinha os irmãos que brincavam com a gente ali na hora ali, e era um divertimento muito grande na obra. E quando foi no final da obra, nós vamos botar a primeira laje da igreja, que era a primeira da igreja, e ali nós começamos 3 horas da tarde e acabamos 7 horas da manhã do outro dia. E ali quando eu saí de lá da igreja, depois da obra, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal e ali eu fui para o hospital, cheguei no hospital, estava com crise renal, estava com pedra no rins. E ali, irmãos, Deus me curou com aquela pedra, remédio daquela obra que eu fiz, que eu não podia fazer esforço, porque eu não tinha costume de pegar em obra, que eu trabalhava no banco. Então, quer dizer, eu peguei aquela obra, nós começamos a trabalhar, quando foi 7 da manhã, comecei a passar mal. Comecei a passar mal na obra e vim para casa, cheguei em casa, comecei a passar mal e fui para o médico, chegou no hospital, o médico descobriu que era pedra no rins. E falando em relação à obra, né, ali foi momentos muito marcantes na minha vida, né, ali pela união, os irmãos se uniam mesmo, com toda a garra, com amor. A gente via ali a dedicação de cada irmão. Podia estar final de semana em casa descansando, né, mas não. Ia lá, trabalhava até tarde, com o maior amor, se empenhando, aquela união. Eu fiz muitos laços de amizade. Na verdade, a construção nos fez assim, nos fortalecer cada vez mais, criar raízes, laços de amizade.
E o pastor Afonso, mesmo na época, poxa, ele foi marcante mesmo. Material, ele conseguia cimento, conseguia tijolo, e muitas doações, as pessoas paravam, via a obra, aí doava cimento, queria saber o que era para doar, né? Uma obra muito marcante, vendo ali a mão de Deus. Eu trabalhava numa loja no Jardim Metrópole, né, de material de construção. Então, na época, trabalhava eu, o irmão Afonso, o pastor Afonso e o irmão Heraldo. E a gente fez uma campanha. Os clientes vinham comprar material para fazer obra nas suas casas e a gente fez uma campanha para doação de cimento. Então, eles compravam material para a casa deles e deixavam pago lá 2, 3, 10 sacos de cimento, entendeu? Para ajudar na obra. E sabia, não, isso aqui é para ajudar na obra. Então, às vezes, eles estavam lá trabalhando e chegava aquele montanhão de cimento, que era tudo doação. Era muito interessante. As pessoas que não eram crentes, não moravam nem perto da nossa igreja também, que muitos eram ali de Jardim Metrópole, ajudaram na nossa obra. Rapaz, irmão Heraldo, ele era aquele homem que foi tesoureiro da igreja, trabalhou um tempo na secretaria. Enfim, nós tínhamos um grupo de irmãos, que o irmão Heraldo, na verdade, também está envolvido, que em relação a essa obra, da parte burocrática, eles faziam tudo. Eles fizeram uma campanha junto com o irmão Afonso para colocar a primeira laje. Precisava de cimento. Cimento naquela época era bem mais caro do que hoje. Eles ganharam cimento que teve que vender, porque foi muito cimento que eles ganharam. Tem um ato muito importante na obra de Deus, a construção do segundo templo, que foi botar a primeira laje. Aos domingos, nosso culto era na Irmão 10 e 5. A gente saía todo sujo de concreto, de massa. O pastor ali chamava a gente para cantar no coral. Os coristas ficavam lá. Até as irmãs estavam na cozinha também. Nós subia, cantava no coral, um hino ou dois, e descia de novo, isso assim, às 8 horas da noite, de domingo. E voltava para participar da obra, para continuar a obra da igreja. Porque foi uma obra muito emocionante ali. A gente pegamos todos os irmãos, pegava filho, nunca desanimamos, sempre firme na obra, e trabalhava de dia e de noite ali, para construir aquela igreja. Tá, irmão? Fico muito feliz em participar disso tudo. Foi uma obra muito grande. A igreja teve que se deslocar para ocupar o espaço ali, que era da Hermaldésia, né, em cima da loja ali. Ficamos alguns anos ali e ali embaixo ficamos trabalhando. Tinha muitos irmãos que trabalhavam conosco ali, a gente trabalhava ali no final de semana. Nessa época eu já trabalhava fora, só podia ajudar no final de semana. Tinha o irmão André, que trabalhamos junto ali, o Emilson, o Eliel era meu companheiro, Eliel Amorim. Desde a época de novo, nós dois tínhamos mais ou menos a mesma idade, a gente vinha junto, voltava junto, a gente tinha uma amizade muito grande, né? Tinha o filho da irmã Delva também, Duca, Eduardo, a gente chama ele de Duca, trabalhava. É uma equipe grande. Meus irmãos também ajudou muito, o Joel, o Rubem. E quando nós fomos fazer aquela obra, botar a laje, ali foi um trabalho de quase 30 horas de trabalho. Que nós começamos no sábado de manhã e fomos parar praticamente no domingo à tarde. Uma obra muito grande, uma laje que fomos fazer. E essa laje, ela consumiu muito tempo, muitas horas de trabalho, muito esforço, mas a união era grande. Tinha muita união entre os irmãos. Aí, mas era uma união tremenda, a gente, todo mundo estava igual, todo mundo unido. Eu lembro muito de uma vez que nós fomos colocar, trabalhamos muito, né, negócio de concreto, eu ficava muito na bitorneira lá que eu costumava trabalhar em caminhão de concreto, então eu tinha costume daquilo ali. E sempre que eu estava de folga, eu ficava na bitorneira. Então, eu me lembro muito que me chamou muita atenção, foi quando nós colocamos o piso, e foi colocado à noite. E aquilo ali, aquela união, aquele montão de homem, material chegando e a gente trabalhando a noite inteira. Mas o importante foi as irmãs, a participação das irmãs. Em toda hora era o lanche, era uma coisa, a brincadeira, o irmão Hermínio era o rei da brincadeira. E nós tínhamos muitas pessoas, Hernandes, pastor Afonso,
o irmão Ricardo, muita gente que o Senhor já levou. Mas era para te contar, era muito bom. Você trabalhava a noite toda e você não cansava, porque era coisa de Deus, né? Aquele que dava força, renovava a gente. E aquilo ali não sai da minha mente mais. Foi quando a nossa saudosa irmã Odésia, com um coração muito grande, generosa, como sempre foi, ela cedeu um espaço onde tinha um terraço na casa dela, não era coberta, então com parte do material que tínhamos cá nesse tempo, foi feita uma cobertura, e ali nós começamos então a cultuar ao Senhor. E eu lembro-me que não só esse terraço, mas como também a casa da irmã Odésia foi ocupada, e ela cedeu para parte ser secretaria, tesouraria, e ainda não satisfeita com tudo, ela fez um batistério na frente da casa dela, que é no fundo do galpão, né, entre o galpão e a casa dela, aonde nós realizamos batismo. E a gente vê essa generosidade tão grande. E ainda lembrando da irmã Odésia, ela, junto com outras irmãs, confeccionava sabão. Era vendido para arrecadar dinheiro para ajudar nas despesas da obra. A irmã Donaí, na história da igreja, era uma irmã muito esforçada, muito lutadora, cantava nos conjuntos, ajudava todos os trabalhos de oração, ciclo de oração, vigílias. Era cooperador de todas as irmãs do trabalho, ajudou a irmã Neuza na oração, dirigindo. Foi dirigente das senhoras também aqui, da Irmã Senhora, junto. Foi muito ajudadora e cooperadora com a irmã Nilda Loureiro, a então esposa do prefeito Antônio Pinto de Jesus. E na época da igreja, da minha obra igreja, o que ela fazia? Ela ajudava a dar lanche e refeição para todos os irmãos da obra. E ela mentalizou com as duas irmãs Odésia também, na época, de fabricar um sabão, tipo de sabão, para vender, para dar para a obra. Não era para elas ganhar dinheiro, não. Ela e a irmã Odésia, mais umas duas irmãs. Ela tinha o coração aberto para a obra. Me lembro que a irmã Odésia, ela fazia sabão para as pessoas vender para a obra. Eu cortava cabelo. Talvez ninguém nem sabe disso. Eu cortava cabelo, pegava o dinheiro, botava lá na obra. Aquilo ali foi feito. Comida era lá no terreno da Odésia, lá em cima, do galpão da Odésia, lá em cima. Agripina, Mandelba e uma porção de gente. Desde o alicerce daquela igreja, eu estou na igreja trabalhando, fazendo comida para os irmãos, juntamente com as irmãs. E tem uma lembrança, o que a gente faz para Jesus não é demais. Quando eu estava no alicerce, a gente é escalada para cada irmã levar um lanche. Levava canjica, outro levava suco, cada um levava uma coisa. Sentar na cozinha, era de nós. Cada um tinha responsabilidade, outro levava um café, com as coisas que podia dar. E assim foi a igreja. Quando estava formando, teve dia da gente louvar o Senhor como é que chama? Botou uma lona e a gente tinha um culto, porque estava em obra. Trabalhei com a Wanda até 3 anos atrás, no coral, na oração, no jejum, nós estávamos juntos. Gosto muito da Wanda, considero a Wanda como uma filha, pelo tratamento que ela tratava a gente. Guardo muito, sabe, o carinho das irmãs da Mandel, da irmã Maria Barreto, a irmã Maria Barbosa, uma pessoa excelente, também que o Senhor já recolheu. Várias delas. A Hilda também, até hoje eles são mais juntas, entendeu? Então foi muita namoracia. Namoracia bebê, pensa no início com a Luzinete, a Zinete trouxe ela veio só para conhecer e não ela ficou.
Então foi Luzinete, foi uma vez, foi Magripina. Magripina é uma pessoa, é minha chave. Aquela ali comigo, ela olha, aquela ali, quando o pessoal vai lá, ela pergunta, cadê a Wanda? Ela pergunta que ela tem aquele carinho. Ela não considera nem como mãe, é mais, sei lá, é muita coisa boa na minha vida. Tudo estava na obra, fazendo na irmã, que já passou, né? Nós fazíamos almoço lá, na irmã Modésio. De fazer lá, porque a igreja estava ali também, né? A obra de Deus, graças a Deus. Jesus que abençoa. E depois nós tivemos uma época que nós saímos para ficar lá na Irmodésia. Nos ajudou bastante também. Ela cedeu a área dela para a gente ficar lá um bom tempo até no telhado. E isso, depois, tirar o telhado, botar, fazer a parte de cima, demorou bastante lá. Então nós trabalhamos muito ali. Mas foi uma coisa que eu faria de novo. Porque é muito importante. É você saber que está fazendo para Deus. Não era pastor, não era para gente, é para Deus. Quando é para Deus, a gente faz de coração. É diferente. Então nós louvamos a Deus pela vida da irmã Odésia, da saudosa irmã Odésia, quanto ela se dedicou e abriu sua casa. Vale ainda ressaltar que aonde era a cozinha da irmã Odésia tornou-se a cozinha da igreja. E é importante lembrar aqui o quanto junto com ela, sua irmã, também já a saudosa irmã Donaí, ali trabalhou. Foi feito ali nos fundos da casa da irmã Odésia banheiro, passaram a funcionar com a igreja. Reuniões de diretoria era feito numa mesa, muitas das vezes foi feito numa mesa lá nos fundos. Então praticamente ela cedeu sua casa, a fim de que o projeto que estava sendo desenvolvido cá embaixo continuasse sem haver nenhuma necessidade de parar. Então nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs que se dedicaram tanto no trabalho do Senhor. Nós só temos motivo para sermos gratos a Deus pela união do povo, em que verdadeiramente todo mundo pegou no arado, e era assim bonito de se ver a união dos irmãos, das irmãs, trabalhando em muitas ocasiões, noite e dia, comida, era café, lanche, almoço, janta, isso era direto. E por ocasião da obra, ficou decidido numa reunião do ministério as pessoas que seriam responsáveis direto, entre tantas pessoas. Depois vieram equipes e mais equipes que iam sendo formadas, mas a princípio ficou 3 pessoas que ficaram de frente na obra, que eram o presbítero Termeval, o presbítero Edson Santos e o presbítero José Apolinário. É interessante que cada um sempre tinha a sua ação, né? O irmão Termeval era aquela pessoa assim muito inteligente, que eu via ele fazer coisas assim que eu ficava assustado. Se você nunca teve a curiosidade de que você passar no antigo templo lá, que você vê aqueles baixos lá em cima, aquela parte oval, ele fazia aquilo batendo num ferro na mão, aqueles ângulos todo perfeitos. E eu confesso que eu fiquei assim assustado, coisas que às vezes a gente não tinha solução. O irmão Demerval sempre tinha uma saída, uma coisa interessante. Como a ação do irmão Edson, que por formação eletricista, construtor em muitas áreas, hidráulico, como o irmão José Apolinário,
que ele era aquela pessoa que estava sempre na área da carpintaria, de carpinteiro, perdão, e caixa, questão de fazer escoramento, estava ele sempre, quando eu falo assim, eu vejo ele com um martelo pendurado do lado, um serrote, e assim a obra foi crescendo, sem contar com muitas pessoas que debruçavam a fazer a obra de Deus. Quando eu faço esse relato, me vem à memória uma pessoa, até um pouco antes, que é interessante aqui lembrar, do diácono Laerte. Quando você pensava na nossa igreja, em alguma parede que tivesse necessitando de uma pintura, lá vinha ele. E era sempre ele pintando, sempre corrigindo alguma coisa, e por muitos anos se dedicou muito na obra de Deus. Lembro-me de uma outra pessoa, voltando o carro na frente, que sempre teve muito vigor para o trabalho, que é o irmão Ervino. Ele, quando na obra, ele chamava muita gente de angu perdido, porque às vezes a pessoa assim ficava monegando lá na obra, meio encostado, ele falava, você é um angu perdido, e vale a pena lembrar do empenho desses homens. Eu também lembro-me agora de uma situação importante, que foi o presbítero Manuel Barbosa, que colocou o primeiro tijolo. Nós temos essa foto. O pai da Nadilma, ele colocou o primeiro tijolo na igreja. Trabalhou muito, irmão da Teixeira. Aquele irmão era uma bicha. Ele era pedreiro. Aquele irmão, Deus abençoe ele. Ervino era muito bom também. Então, Marcão, quando ia bater lá, já era com ele mesmo. Fazia um rolo de madeira, virava um concreto e ele ia espalhando ali. E tinha muitos irmãos ali bons. E eu, pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu o privilégio de colocar ali o primeiro tijolo daquela obra. O primeiro tijolo daquela obra foi colocado por mim, eu dou graças a Deus por isso. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que aquilo que eu fiz ali, aquele momento maravilhoso que eu fiz ali, está escrito no céu. Eu tenho certeza. E se tivesse que fazer ainda outra vez, eu ainda faria novamente. Mas nós damos graças a Deus pela vida da nossa igreja ali naquele lugar. Que o Senhor nos deu força. Eu sei que o Senhor me deu força para me trabalhar ali. Eu sei que eu fiz pouco. Não fiz muita coisa. Fiz pouco. Mas esse pouco que eu fiz, eu sei que está escrito no céu. O Senhor escreveu lá. Está escrito. Quando eu chegar lá, nós chegarmos lá, a igreja chega lá, eu vou ver tudo isso escrito. E eu vou ver a obra que eu fiz aqui na colocação daquele tijolo, que foi um momento assim, mais precioso da minha vida. Foi muito precioso aquele momento da colocação daquele primeiro tijolo. Deus me deu graças para me fazer aquele serviço, colocar aquele tijolo ali para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Relato alguns que são muitos, mas pastor Manuel Freire da Silva, homem que marcava
para estar ali, ele era o primeiro a chegar. Pastor Manuel Freire da Silva, presbítero José Apolinário, homem também que deu a vida pelaquela obra ali. Também saudoso Dermeval do Amor Divino. Também homem também que foi o desenhista daquela obra ali. Irmão Hervínio e outros, Paulo Alves, diácono, que era segundo tesoureiro da igreja. Começamos aquela obra ali e louvamos a Deus, que aquela obra ali foi um marco que Deus colocou para nós fazermos. E diga aos irmãos que Deus operou maravilha, uma união muito grande. Irmão Antônio Pinto também foi aquele lutador também conosco lá. Ele nos deu força para nós. Deus muita força. O irmão Antônio Pinto foi um marco também no Jardim Íris. Eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus. Hoje está nos umbrais da Assembleia de Deus no Jardim Íris. Homem que ele não escondia, o que tinha de falar, ele falava. Era homem de Deus, estava ali conosco ali, nos incentivando, vamos fazer. E foi um homem que nos ajudou. Primeiramente Deus, depois pela bondade do nosso saudoso irmão Antônio Pinto. Homem agradável. Muitas vezes ele tinha uma cara meio fechada, mas o coração dele era muito grande, entendeu? E louvamos a Deus pela vida deste homem, esse marco na Assembleia de Deus do Jardim, Antônio Pinto de Jesus. Pastor Afonso, também amigo. Pastor Afonso, ele era o encarregado de trazer água, de pegar cafezinho, e aquele negócio também. Pastor Afonso também foi um homem também que ajudou muito na obra do Senhor. Deu também a sua parte na obra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Afonso Ferreira Guimarães. Homem de Deus. Trabalhou muito em prol daquela obra ali. Quantas vezes ele chegava, na época eu era o primeiro secretário, pastor Edinho, ó, tem uma coisa boa aqui para a igreja aqui, ó, mandaram aqui, tem aqui. E o Afonso trabalhou muito. Louva a Deus também pela vida desse homem de Deus também. Pastor Adi também, homem trabalhador, homem que nos apoiou também, apoiou muito, entendeu? Trabalhou muito na obra do Senhor também. Quantas vezes nós estávamos fazendo uma massa, fazendo outro, ele também estava ali junto conosco a mim, incentivava um, incentivava outro também. Também de saudosa memória, irmão Heraldo, também estava ali também, conosco também, era um homem de Deus também, estava ali incentivando também aquela obra ali. Irmão Laerte, aquele pequenino, irmão Laerte também era um homem também batalhador, estava ali, ele na época muito agitado, ele queria fazer tudo, ele queria viu qualquer coisa, ele estava ali também, deu a sua vida pela obra do Jardim Íris. Foi na época que ele veio de São João de Meriti, acolhemos ele e vimos também o talento dele. Pequeno, mas de grande talento para a obra do Senhor. Também está ali um pedacinho do trabalho do irmão Laerte, nosso diácono Laerte. Manuel Barbosa também, homem também que começou ali, conosco ali, ele era meio tímido, irmão Manuel Barbosa, mas também deu a vida também, pedreiro de primeira qualidade. Os primeiros tijolos ali foi colocado pelas mãos do nosso irmão Manuel Barbosa. Homens também ali. E uma coisa eu digo, homem de palavra. Todos os domingos ele estava ali. Quando ele não podia ir, ele mandava me avisar. Avisa o Edson que eu não vou poder ir. Mas
era homem ali para pegar mesmo. E tinha de fazer massa para ele, porque ele era homem trabalhador também. Tem também o nome dele ali gravado no Jardim Íris. E faz me lembrar o hino de número 16. Posso ter das mãos vazias, a Jesus me apresentar. Eu sei que cada irmão que falamos nesta tarde aqui tem mão cheia de bênção para apresentar ao nosso Deus. Tem trabalhado do menor ao maior. Do menor ao maior. Todos deram a sua vida, todos trabalharam com amor. E louva a Deus por Jardim Íris estar na situação que está hoje aqui. Louva a Deus. Que Deus abençoe ao irmão, que Deus abençoe o pastor Josia, esse ministério. Então, isso tudo assim mexeu muito com o ânimo do povo, na intenção de ver aquele templo erguido, a obra sendo feita. Lembro-me também do presbítero, na ocasião, hoje o pastor Afonso Ferreira Guimarães, junto com o diácono Heraldo, em muitas campanhas de cimentos, pedra, areia. Tinha uma ocasião que a gente já não tinha nem aonde pôr, de quantas coisas eram agareadas para chegar ali naquela construção. E assim a obra de Deus ela foi indo avante. E aí, dentro desse mover todo, veja os irmãos, não é fácil. Aí no dia 23/9/1991, no meio de todo esse empenho da construção, já tinha sido feito um mês atrás, se não me falha a memória, uma solicitação do pastor Manuel Freire da Silva quanto à sua jubilação. Mediante o cansaço, questão de saúde. Eu lembro, eu fazia parte dessa diretoria como secretário, e ele fez um pedido e ele gostaria que não houvesse questionamento. Já porque por algumas vezes tinha sido, ele tinha feito o pedido e a gente solicitava, mas aí já não houve mais condição de postergar esta situação. Então, no dia 23/9/1991, foi um culto lá em cima na Irmã Odésia, onde o pastor Manuel Freire fez um culto de jubilação e automaticamente após o pastor Adir nesse culto. Um culto esse que esteve aqui o saudoso pastor Jonas da Silva Fabricante, da igreja lá do Jardim Metrópole, como também pastor Etelvino, o saudoso pastor Etelvino, da Assembleia de Deus no Parque Santana. E aí foi feito todo esse trabalho, e a partir desta data, então, o pastor Adir, na reunião do ministério, já tinha assumido a igreja como pastor presidente, e assim o pastor Manuel Freire sendo jubilado. Dentro deste período, fui convidado a presidir esta igreja. É um prazer fazer parte da história desta igreja. Com a posse do pastor Adir, o pastor Adir apenas fez um remanejamento, até porque a diretoria estava dentro ainda de um mandato, o triênio que sempre foi. Então, o presbítero, na ocasião, Abílio Rodrigues de Oliveira, ele assumiu a vice-presidência. No caso, eu que era o primeiro secretário, passei para a segunda vice-presidência, e o diácono Heraldo Vila Barbosa, que era o segundo secretário, passou a ser o primeiro secretário, cumprindo assim o triênio, como era de costume, e ainda é na nossa igreja, estatutariamente, a diretoria da nossa igreja. Assim,
a coisa foram fluindo e Deus foi nos abençoando. E a finalidade que nós tínhamos era bater a primeira laje, porque a intenção era, assim que batesse a primeira laje, nós íamos organizar tudo embaixo e já descer para aquele primeiro pavimento. E é importante, eu disse no início que é muito difícil relatar detalhes, todos os detalhes. De vez em quando nós começamos a falar assim, lembramos de coisas. E como foi árduo e ao mesmo tempo muito gratificante bater aquela primeira laje. Na realidade nós tínhamos combinado que íamos bater assim no dia bem cedo, mas houve assim alguns imprevistos. Era uma laje muito grande, muita coisa. E eu sei que quando nós realmente conseguimos começar a virar os traços, e era sempre numa bitoneira, foram mais ou menos assim por volta de 4 horas da tarde. E nós rodamos a noite inteira até o outro dia de manhã. Eu lembro como se fosse hoje, como eu fui para casa assim, cheio de machucado nos pés, de tanto cortar por causa do cimento que ia cortando, E os irmãos, tem coisas assim que fica muito gravado na minha memória com relação a irmão Ervino subindo ali numa rampa feita para poder chegar com o concreto naquela primeira laje. Era um no carrinho, outro puxando com ferro na frente ou com uma corda, e aquele trabalho a noite inteira. Eram 2 equipes trabalhando junto. Eram os irmãos dando couro na obra para pôr a laje, bater aquele concreto todo. Eu lembro que o pastor Manuel Freire, ele ficou só com um caderno na mão e anotando, traço por traço. Eu, se não me falha a memória, eu não tenho assim a precisão, mas eu sei que, se não me falha a memória, acho que era por volta de 232 traços de concreto. Tudo batido numa bitoneira para realmente fazer a composição da primeira laje. Então é um trabalho assim muito gratificante, foi muito gratificante tudo, e eu tenho que ressaltar o ânimo do povo em fazer aquela obra. Então, irmãos, a nossa meta era concluir a primeira laje, porque aí nós ficaríamos com uma cobertura do primeiro pavimento. Fazemos com que organizamos a igreja, questão de banheiro, descemos e começamos a cultuar embaixo, e a obra continuava. E nós lembramos disso com muita precisão, e muitas vezes nós estávamos cultuando, e os irmãos trabalhando, às vezes até 10 horas, 11 horas, e assim por diante, na intenção de fazer com que a parte de cima, superior, ficasse pronta. E aí foi um bom tempo trabalhando, e Deus assim abençoou de maneira grandiosa esse trabalho. Indo mais para frente um pouquinho, quando foi no ano de 90, finalzinho de 95, nós fomos convocados pelo pastor Adir e para fazermos a prova na SECAM, sendo assim levado ao Santo Ministério. Isso já foi no final do ano de 95. E pela misericórdia de Deus, fomos aprovados. Nesse dia fomos aprovados, eu e o pastor Afonso, nós fizemos a prova juntos. No dia 20 de abril de 1996, fui consagrado ao pastoral juntamente com, na época, então, o presbítero José Loureiro de Jesus. Nós consagrados juntos, passamos na prova da SECAM juntos, fomos chamados juntos para candidatos, fomos consagrados juntos. E no ano de 96, no início, foi feito um convite para assumirmos o trabalho em Orizana. É bem verdade que no ano de 95 ainda nós fomos, eu, pastor Adir
a Orizânia fazer o culto do lançamento da pedra fundamental. Eu não conhecia e eu achei assim um lugar fascinante por causa das montanhas. E é interessante que eu sempre soube que Deus tinha um projeto que iria me enviar para o campo. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei assim, eu falei, meu Deus, que lugar lindo. E junto com os irmãos, o irmão Osvaldo, família, os demais irmãos, fizemos o culto lá na Pedra Fundamental, com um lugar já marcado para a inauguração. E quando virou o ano de 96, a igreja em Orizânia estava pronta, mas necessitava de um obreiro, e o pastor Adi me fez um convite. Eu sabia que era um convite desafiador. Na realidade, nós aceitamos, conversei com a minha esposa, e a Silvéria sempre teve o coração na obra, e ela aceitou logo de bom grado. E aqui eu tenho uma coisa para me fazer um registro de gratidão a Deus pela vida da minha esposa Silvéria, porque ela foi para Orizânia sem conhecer, sem saber onde era Orizânia, sem ter ido ver a casa onde ela iria morar. Nossa mudança foi na frente. Então assim, ela não fez nenhuma objeção, mas o importante era que se cumprisse na vida dela o que o Senhor tinha falado, que era ir um dia para o campo, trabalhar na obra de Deus. Ficamos em Orizânia durante aproximadamente 12 anos. Então, irmãos, no final de 2007, eu recebi uma solicitação do nosso pastor-presidente, o pastor Adi, que ele necessitava que eu voltasse à sede para, assim, ajudá-lo. E no mês de fevereiro de 2008, nós estávamos aqui na base, 12 anos de trabalhos e, graças a Deus, com êxito em Orizânia. E eu passei então a estar atuando aqui como vice-presidente durante esse período até o dia 2 de fevereiro de 2020, quando houve aqui uma Assembleia Geral, e foi o dia em que a Assembleia culminou na jubilação do pastor Adi e a minha posse como pastor-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Jardim Luz. Vale a pena aqui ressaltar que o pastor Manuel Freire da Silva assumiu a igreja no dia 24/6 de 1980. Jubilou-se no dia 23/9 de 1991, quando nessa data o pastor Adi assumiu a igreja, vindo até o dia 2/2 de 2020. Então, se fizermos uma conta assim rápida, o pastor Freire ficou cerca de 11 anos e alguns meses, e o pastor Adi dedicou 28 anos e alguns meses na Assembleia de Deus do Ministério Jardim Luz. Muito trabalho com a sua esposa, com seus filhos. E eu louvo a Deus por tudo quanto Deus fez na vida do pastor Adi, de muita dedicação. Aqui, volto a dizer, se o pastor Manuel Freire dedicou 11 anos e alguns meses, quase 3 vezes mais foi o tempo de dedicação da vida do pastor Adi. Verdadeiramente cumpriu na vida do pastor um versículo na Bíblia que Paulo disse assim: ele gastava e se deixava ser gastado. Por amor à obra, por amor às pessoas. E
acompanhamos isso de perto na vida do pastor Adi. Eu conheço o pastor Adi desde 1977. Foi quando a minha família, meu pai, chegamos na Vila São José. Então, assim, tem muitos anos, né? Muitos anos. E eu quero, nesta oportunidade, fazer um agradecimento desse período todo que trabalhei aqui como vice-presidente, pelo apoio que eu tive do pastor Adi, da diretoria, todos os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, cooperadores, os membros da igreja, a consideração que sempre teve comigo, com a minha esposa, com a minha família. E assim, é inegável, inotável essa consideração que sempre houve. Então, eu sou muito grato a Deus por esse período de serviço como vice-presidente da igreja, e sou muito grato e honrado por ter servido aos irmãos como vice-presidente e tendo sido sempre reconhecido o nosso trabalho. Então fica aqui a minha gratidão a todos, e eu quero incluir aqui todos os membros. Deus abençoe a todo o ministério, a todos os pastores que trabalham no campo, como o pastor Jorge na El Shaddai, pastor Sandro na Betel, pastor Marco Medeiro em Araçatuba, na Getsemane, como o pastor José Vicente de Paula na subsede Orizânia, pastor Davi Dornelas na nossa congregação na Fumaça, presbítero Osiel Leite na nossa congregação no Córrego Grande. São 40 anos. Então é normal que todos nós fazemos uma reflexão e olhamos qual foi a maneira para a qual chegamos até aqui. Então entendemos que é a união, é as mãos dadas de todos, é o ideal, um único, um propósito, é pelo bem-estar da obra de Deus, é pelo avanço da igreja. Então nós contamos com isso, que todos nós estejamos unidos, pensando no avanço do reino, e que em tudo isso o nome do Senhor Jesus sempre será glorificado. É o que contamos com todos os irmãos.